Fala, turma! E aí, seguinte, hoje mais cedo e ontem também, todos esses últimos dias da semana, eu tenho falado com vocês, né, lá no grupo, tenho também colocado no Instagram, dizendo que a minha preferência de operação tem sido procurar boas oportunidades para fazer compras no dólar, né? E aí, hoje eu recebi comentários dos colegas da gente, e o Dinha me mandou mensagem, Marcinha também me mandou mensagem, né? Perguntando, mais ou menos, variou um pouquinho a pergunta, mas assim, mais ou menos, por que não se adequar à venda, já que o dólar está caindo? E por que é que eu fiquei procurando operações de compra ao invés de procurar operações de venda e tal? Então, eu fiz aqui um estudozinho de gap, conforme aquela mesma forma que a gente sempre marcou o gap e tudo, mas eu risquei para ilustrar melhor isso que eu quero conversar aqui com vocês sobre agora. E também quero falar com vocês o seguinte: eu sempre digo que o mercado muda e que a gente tem que identificar quais foram essas mudanças para a gente saber se adequar com ele. A ele, aliás. Então, uma das principais mudanças que o mercado tem tido foi a questão do padrão de volatilidade dele, né? Ele está andando muito mais. A gente sabe que tem aí um quê de nervosismo, de insegurança do mercado, né? Incerteza. E quando ele fica com muita incerteza, ele fica estressado e tudo mais. Então, quando a gente tem um mercado mais estressado, a gente tem um mercado que anda mais, e esse anda mais tende a ser um andar mais para os dois lados. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu fiz uma marcação do dólar, vou até botar aqui nesse pilotozinho mesmo, só para mostrar a vocês o seguinte. Aqui a gente tinha uma movimentação de alta, tivemos um topo. Aqui a gente teve uma movimentação de baixa, tivemos um fundo. Aqui a gente teve um topo mais baixo do que o anterior, que poderia ter sido um fundo. E aí eu vou pedir desculpa para vocês para remarcar essa linha aqui, ó. Me lembrei de Elisa. Elisa sempre está atenta a essa questão da marcação da origem. Então, o fechamento desse ponto aqui, desse dia, na verdade, está no 504,5. Então, ó, 504,5, que foi essa última movimentação de baixo aqui, né? Então, assim, esse ponto, essa origem aqui da baixa foi respeitada nesse momento, nesse 504, e aí, nesse momento, aqui era uma resistência, porque isso aqui poderia ter sido uma falha, já que aqui, ó, a gente tinha um topo anterior que não tinha alcançado, né? Então, o mercado poderia respeitar aqui ó, esse topo, chegar aqui e fazer uma movimentação de baixa de novo, né? Poderia ir para o S2 também, aqui seria o S1 e lá embaixo seria o S2. Enfim, questões que a gente tem visto bastante durante todo o material que eu tenho produzido aí nos últimos meses, colocando à disposição lá para vocês na sala ao vivo. E aí, nesse momento, isso aqui era uma resistência. Esse dia foi um pregão, né, que começou com uma força interessante. Eu me lembro desse pregão, né? Ele superou sem muitas dificuldades esse 619, bateu lá no 65,5 e também superou, ficou fazendo correção. Salvo engano, deu um ou dois sustinhos, né, umas correções assim mais profundas. Eu não sei se estou confundindo esse pregão com esse. Mas não foi um pregão difícil de operar, porque estava dentro da tendência principal e estava num dia de bastante força. Nesse dia aqui, aí ele abriu já com gap de alta. Não me lembro se primeiro ele fez uma correção, se depois ele voltou para abertura, mas assim, também dentro da tendência principal, tranquilo. Aqui abriu, fez pullback nesse fechamento aqui desse pregão, né? Aliás, ele abriu lá em cima, desculpa, abriu lá em cima. Não lembro se aqui tinha alguma origem de baixa no horário, e aí causou uma defesa, ele perdeu a abertura. Esse dia aqui, ó, era um suporte, a abertura do dia era suporte também, aqui era outro suporte. Perdeu a mínima, veio frear aqui mais ou menos pelo fechamento de T-2. Esse pregão, nada demais, nada de muito volátil, mas ficou respeitando o topo anterior. Poderia também ter sido uma falha? Poderia. Nessa movimentação aqui desse dia, antes dele ter virado um pregão de alta, né, a gente pode imaginar que ele abriu, teve resistência aqui nessa região desse topo e ficou sendo vermelho até essa região desse suporte aqui? Poderia, né? Então, assim, daqui para cá era uma oportunidade de venda para quem quisesse atuar vendido, e daqui para cá
era oportunidade de compra para quem quisesse atuar comprado. Eu sou o tipo da pessoa que prefiro pegar esse trade daqui para cá, ó, daqui quando ele bate nesse suporte, para cá, quando ele volta para abertura ou quando ele vai para o próximo topo, ou para essa próxima resistência, ou para ver se se essa resistência é rompida, já que a tendência principal do ativo aqui é de dólar, do que a pessoa que vai querer pegar essa queda aqui, ó. Essa queda aqui pode ser muito rápida? Pode, mas estatisticamente falando, quando eu olho para os meus pregões lá para trás, eu percebo que quando eu opero contra a tendência principal, né, das duas, uma, ou eu pego um movimento como o de hoje, que é o que eu quero comentar com vocês, que é o que a gente chama de colapso, né, quando é muito rápido, assim, muito forte, muito direcional, ou ele fica em canal. Né? O colapso, ele fica com a desconfiguração do movimento muito pesada. E aí, por que é que eu não entrei nessa venda hoje? Porque, minha gente, a única venda boa que eu vi no pregão de hoje, eu perdi. Por quê? Porque eu estava pensando em compra. Então, ó, o mercado hoje abriu aqui. Aqui tinha uma região aqui, ó, era suporte, né? Foi rompido, né? Virou uma resistência aqui, ó. E aí o mercado abriu abaixo dessa resistência, entrou lá um fluxo vendedor interessante e começou a bater o mercado para baixo e conseguiu. Só que eu não me sinto, não é o tipo de operação que eu gosto, né? Fazer vendas em regiões de suporte. Veja bem, né? A abertura foi aqui. A abertura foi no, deixa eu ver exatamente que preço foi esse. A abertura foi no 700. Então, ó, 65, deixa eu ver que preço foi o fechamento de ontem. O fechamento foi no 96,5, 696,5. Então, a abertura de hoje foi um pouquinho acima do fechamento de ontem, que eu criei expectativa de conseguir fazer compra nessa região desse fechamento aqui, para pegar essa direção. Ó. Eu queria pegar essa continuidade dessa pernada aqui. E essa é a explicação, para a gente não alongar muito esse vídeo, né, a explicação de eu não ter procurado por vendas no pregão de hoje era o seguinte: aqui era topo anterior, né? Então, assim, para mim, aqui era suporte. Aqui também, ó, o pregão caiu, subiu, né? E ontem ele fechou aqui. Então, para mim, isso aqui, ó, também era uma zona de suporte. Eu pensava que ele ia querer. Eu pensava não, né? Eu planejei e ele não fez. Ele ia fazer um movimento desse tipo, ó. E aí eu ia estar comprada nessa região, querendo pegar esse intervalo daqui. Esse intervalo daqui para cá, a gente está falando aqui de um intervalo de mais ou menos uns 50 e poucos pontos. E aí, por que é que eu estou tão setada, né, com a minha cabeça tão setada em ficar a favor da tendência principal e não estou fazendo questão de participar dos pregões que são contra a tendência? Como eu falei também hoje, rapidinho lá pelas perguntinhas do Instagram, eu estava comentando o seguinte: hoje para mim foi um pregão do tipo flop-flop. Por que flop-flop? Porque ele vinha para cá, se ele me dava um sinal de compra, eu comprava junto com o stop curto, porque eu queria pegar isso. E aí ele não ia. E aí eu planejava uma outra compra no outro suporte. E aí o fluxo que eu queria para entrar comprada não aparecia. Então eu não comprava. Aí ele vinha para um outro ponto aqui que era do horário. Aí de repente entrava um fluxo interessante. Aí eu comprava para pegar isso. Aí ele, ou seja, perceba que quanto mais ele caía, maior passou a ser o meu intervalo que eu passei a buscar. Claro que a essa altura eu teria cuidado com esse fundo anterior, porque aqui teria sido uma falha. Então, quando ele cai muito, ó, minha volta passa a ser aqui até essa região do fundo anterior aqui, já que estava até abaixo da abertura. E aí, por que eu não estava querendo vender? Porque aqui tinha suporte, né? Porque era topo, foi rompido, virou suporte. Aqui também tinha suporte. Aqui também, ó, de repente ele bateria. Pode ser que ele faça isso amanhã, né? Bata no 38,5 para procurar por compra, para pegar toda essa correção aqui. Por que eu quero pegar as correções, as correções, as correções? Porque, minha gente, para mim, tudo que está acontecendo aqui dentro desse intervalo, ó, eu leio esse fundo, leio esse topo e leio isso aqui tudo como uma movimentação só. Então, assim, aconteceu uma origem de baixo aqui em cima? Aconteceu. Aconteceu uma origem de alta aqui embaixo? Aconteceu. Por isso que eu coloquei essas 4 marcações aqui mais escurinhas. Ó. Isso aqui, para mim,
foi a região que deu origem a toda essa movimentação aqui de alta. Da forma como aqui, ó, a gente enxerga uma falha de topo. Aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem um fundo, um fechamento mais baixo do que a última movimentação de alta aqui, e uma falha de topo, apesar do o candle isoladamente ter indicado uma rejeição da correção, né, tendendo a empurrar o mercado para cima. E olha o pregão seguinte como foi. Então a gente ficou aqui com a falha de topo. Então toda essa região aqui para a gente também, historicamente, está produzindo movimentação de baixa. Ou seja, esse 29,5 e esse 504,5 é o espaço que o mercado tem para ficar, ó, ele pode ficar aqui, né? Assim, enquanto ele não quiser nem confirmar que rompeu esse topo e vai embora, né? E nem romper esse fundo aqui para ir para a próxima origem de alta que vai ter aqui embaixo, que deu origem a toda essa pernada aqui, que aí vai virar a vez desse rapazinho aqui. Então, qual é a minha discussão? Se o mercado mudou, se ele está muito volátil, se entradas com mais contratos em regiões com desconfiguração pequena estão ficando cada vez mais difíceis, eu preciso ajustar os meus ganhos para eles ficarem proporcionais ao balanço que eu preciso admitir para essa operação dar certo. Então, se ele está mais volátil, eu tenho que admitir um stop loss maior. Meu gain, então, tem que ser... desculpa, eu tenho que admitir um stop loss... tá certo, meu raciocínio. Eu tenho que admitir um stop loss maior porque ele está balançando mais. Então, eu tenho que aguentar uma marola muito maior. Então, para eu aguentar isso, o meu ganho também tem que ser maior. E se meu ganho tem que ser maior, eu preciso estar setada para procurar o que o mercado tem de melhor para me dar, que é movimento dentro da tendência principal dele. Então, o que eu percebi? Isso foi para mim, tá? E aí a gente pode trocar figurinhas, se para vocês ficou diferente, também a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas eu tenho percebido que nos pregões que o mercado fica contra a tendência, ou ele fica um tipozinho como esse, que eu fico dando entrada com o stopzinho curto, ele não flui, aí eu saio. Eu fico dando entrada, aí às vezes o stopzinho sai 1 ponto, 2 pontos, e ele não flui, e aí flop de novo. O que eu tenho feito? De que forma eu tenho me ajustado a esse mercado novo? Eu entro com risco curto. Se ele vai, eu deixo ele ir, e quando ele corrige dentro do que é saudável, eu adiciono e faço parcial. Aí eu deixo ele ir. Quando ele volta, se ele corrige dentro do que é aceitável, isso eu fico observando em todos os tempos, tá? Eu adiciono e faço. Ou seja, eu vou com risco pequenininho e vou fazendo um desenho. Se ele não me dá entrada nesse, só dá entrada nesse fundo, é aqui que eu faço parcial. A essa altura eu já tenho uma movimentação aqui, já faço a parcial aqui, porque pode ser que ele falhe o topo aqui, volte para o próximo fundo, volte para a abertura de novo. E aí vai ser aqui que eu vou fazer uma adição e vou fazer uma parcial, enfim. Eu fico fazendo esse joguinho para conseguir fazer um financeiro interessante com um risco baixo. E aí, esse tipo de movimentação que o mercado tem a me dar, né, de uma forma mais interessante, sempre vai acontecer em dias em que ele estiver trabalhando na tendência principal. Porque quando ele estiver contra, das duas, uma. Ou eu vou ficar enxergando o obstáculo o tempo inteiro e os meus trechos vão ficar curtos, porque isso aqui não adianta ninguém dizer que, tecnicamente falando, era previsto. O presidente do Banco Central disse que faria muito leilão. Quantas vezes a gente não viu, minha gente, o Banco Central agindo aqui nessa pernada, e aí derrubava o mercado por 15 minutos e logo depois o mercado engolia com tudo. Então, assim, uma informação isoladamente, assim, para hoje, não dava isso com data e hora marcada, tá? Essas movimentações que a gente viu o pregão, o Banco Central derrubar e sem conseguir derrubar. Então, imagina, não, eu tô com um estoque, eu tô bem de dólar, eu vou fazer um leilão bem grande. O Brasil ferrado como está agora com essa questão do corona, precisando abrir a caixa de ferramenta, tirar dinheiro até de onde não tem para poder pagar as contas. Quando é que você imagina que o Brasil vai ter caixa para controlar o dólar, quando, na verdade, o mundo está querendo comprar dólar para poder tirar os investimentos dele do Brasil e levar para fora? Então, assim, não é o tipo de movimento que você diz assim, está muito dentro do plano, um pregão desse tamanho, quando, na verdade, a movimentação do dólar tem sido essa daqui. Então, eu aprendi a não sofrer com algo que eu não consigo prever.
A previsão a gente dá com o que o mercado vem fazendo historicamente. Né? Historicamente ele fez isso, topo, fundo, topo, fundo, topo. Falhou, topo, falhou. Né? Aqui, para mim, nessa região aqui, sempre vai ser zona de suporte. Nesse dia aqui, ó, eu procurei compras aqui. E aí, ou não veio, ou me estopou. E tudo bem. Mas aí, nesse outro dia, ó, quando ele veio para cá, não lembro se aqui tinha alguma zona do horário, mas assim, para mim era a zona de compra aqui, ó. E aí, ele deu uma movimentação interessante e eu fiz parte. Nesse dia aqui, ó, na hora que ele rejeitou essa zona dessa abertura e foi lá para cima, eu posso ter tentado pegar esse rompimento desse fechamento desse dia anterior. Eu digo aqui, ó, nessa alta aqui, tá? Balizada no pregão anterior. E aí ele não fluiu, beleza. Mas quantos pontos tem aqui? Então, assim, é muito importante, eu tenho também sempre falado disso, da gente configurar a meta financeira da gente para caber dentro de dias que sejam menos voláteis. Esse dia foi menos volátil, esse dia foi menos volátil, esse dia também de baixa foi menos volátil, esse também foi menos volátil. Mas em dias que ele está muito, extremamente volátil, a gente tem que se valer dessas movimentações, né? Porque são elas que dão uma baita de uma equilibrada para a gente no final do mês, para a gente fechar o financeiro positivo. Então, eu tenho que voltar minha cabeça para ficar pronta para, no caso, em dias em que acontecer o mercado engatar a tendência forte dentro da tendência principal, eu tenho que estar lá batendo continência para fazer parte daquele movimento. E não ficar fazendo parte de movimentos que o risco esteja grande, como eu achei o pregão de hoje. Porque, assim, vamos lá, abriu acima do fechamento. Então, isso aqui, invariavelmente, isso aqui vai ser suporte. A previsão era dele fazer isso. Aí, aqui, deixa eu apagar essa... Pronto, 79, que estava mais ou menos 79. Deixa eu riscar aqui. Para mim, era outro baita de suportão aqui. 79. Aqui, ó. Que era esse suporte daqui. E aí, não conteve essa queda. Se eu fizesse, fechou essa barra desse jeito, minha gente, se eu fizesse uma venda aqui, onde estaria minha desconfiguração, pessoal? Lá no fundo anterior, uma distância de 18 pontos, 15 pontos. Esse trade não me interessa. Entrar aqui por sorte, achando que eu consigo adivinhar que ele vai continuar caindo, não é o tipo de trade que eu gosto de fazer. Qual era o próximo ponto para mim? 612. Eu comentei sobre isso com o Ildinha lá no grupo, não foi? Eu e ela, a gente estava esperando 612. 612 foi mais ou menos aqui. Então, assim, procurei por compras nessa região. Eu acho que eu cheguei a fazer compra aqui. E aí ele fez que ia subir, mas entrou um fluxo vendedor absurdo. Eu estopei nesse rompimento dessa mínima. Por quê? O que eu queria para essa barra? Que ela fosse verde, que ela superasse esse fundo anterior aqui, que ela, se ela não fosse, mas podia até ter uma falha, mas assim, uma hora eu ia querer um fechamento acima dessa resistência aqui e não veio. Então, estopei curto, comprei aqui por causa do 612 para pegar um horizonte desse tamanho. A essa altura do campeonato, nessa casa aqui do 612, eu ia buscar essa pernada lá até esse fundo aqui do diário. Eu gosto de fazer meus planos sempre pelo diário e pelo horário. Então, a essa altura, meu alvo estava lá naquela região do 693. Então, estava com um alvo muito legal diante do tamanho do risco dessa operação, que era nada. Uma operação dessa aqui, eu não hesito em entrar, não. Por mais... meu plano, o mercado estava caindo, meu plano era de fazer compra. Se eu comprar aqui, meu risco está aqui, meu ganho está onde? Está lá, estou nem enxergando, de tão longe que ele está. Então, agora, isso é se você tem tempo para fazer essa forma que eu andei ensinando, né, lá no grupo, de você minimizar muito os seus riscos e você potencializar muito os resultados. Aí, vamos lá. A compra no 612 não aconteceu, o mercado confirmou baixa. Lateralizou dentro da baixa, confirmou baixa de novo. Baixa de novo, caiu de novo, manifestou defesa. Aqui a gente tinha uma resistência, né? E aí ele ficou, ó, renovou fundo, voltou, topo duplo, renovou fundo de novo, travou um bocado. A essa altura do campeonato, minha gente, para a gente pensar em venda aqui, qual era a próxima referência que a gente tinha de venda? A verdade é que não tinha mais venda barata para se fazer. A venda barata, entre aspas, que o mercado deu
Foi quando esse 612 era, né, era até então suporte, foi rompido e virou resistência. Então, aqui deu uma venda. Para mim, as únicas duas vendas certas do dia teriam sido essa primeira, essa daqui, ó, nesse topinho, porque era a origem de baixa, né, mas eu não ia vender aqui porque eu estava esperando comprar. Né? Para mim, isso aqui era suporte, ele abriu, foi lá na origem de baixa, para mim ele estava vindo para cá, para eu pegar uma compra e pegar isso, ó. Eu queria que isso aqui fosse um fundo duplo, né? E ele fizesse aqui, ó, um fundo mais alto, eu queria um fechamento mais alto do que esse para pegar essa movimentação daqui. Esse era o meu plano. E se o mercado não fizesse o meu plano, eu não ia executar o meu plano. Mas se eu não conseguir, se eu não vendi aqui na origem, até porque se eu tivesse vendido, eu não ia brincar com essa região, porque aqui, ó, já tinha segurado o mercado 2 vezes. Se eu tivesse realmente pensado assim, poxa, né, o mercado realmente vai cair. Onde é que eu teria procurado uma outra venda? Onde é que teria sido uma venda certa? E qualquer venda diferente dessa, para mim, teria sido uma venda por sorte. Nessa região aqui, ó. Essa região era suporte e depois de rompida ela virou resistência. Então, vendas aqui. O mercado tinha que ter feito um pullback nesse fundo anterior para a gente fazer venda e ele cair mais. Ele não voltou, então não deu venda. Aí, nessa próxima meia hora aqui, caiu mais. Onde é que estava a venda aqui, né? Lá em cima de novo, fundo anterior, ele não voltou. Ou seja, aqui eram vendas baratas para tentar comprar um pouco mais barato, com detalhe que aqui estava cheio de suporte de tempo analítico, minha gente. Tinha suporte aqui, no horário, tinha topo anterior aqui, tinha ainda outros pontos aqui por trás. É assim, não é o tipo de movimentação que eu faço questão. E uma coisa que me dá uma paz de espírito enorme é tirar da cabeça essa obrigatoriedade que todo dia o mercado tem que dar uma movimentação que seja perfeitamente de acordo com o meu plano. Eu não preciso exigir que o mercado funcione perfeitamente para mim. O que eu preciso é eu querer funcionar perfeitamente para o mercado. E aí, como é que ele vai trabalhar naquele dia? Eu tenho que ter tranquilidade nessa afirmação. Quando eu digo que eu não controlo o mercado, o que eu faço é um plano e quando o meu plano casa com a movimentação que ele faz, bingo. Quando não casa, paciência. No outro dia vai ter mais pregão. Qual foi a outra venda que você teria conseguido fazer uma venda barata aqui nesse dia? Nesse dia, tá? Esse dia abriu aqui. Por exemplo, ontem. Ontem ele fez aqui, ó, origem de baixa, né? Ele foi lá. Aqui foi aquele ponto que apareceu no 15 minutos, né? Apareceu uma origem que eu até comentei lá ontem. E aí ele voltou. Aqui era a zona de suporte, né? E aí ele fechou embaixo. Ó, uma venda. Quem fez uma venda do tipo dessa aqui hoje, né? Onde é que estaria a desconfiguração desse movimento? Lá em cima. Olha ele voltando para a origem aqui, ó. Poderia ser fundo anterior e poderia ser a origem dessa baixa. Poderia até ser topo duplo. Mas a desconfiguração, né, estava gigantesca. E aí ele voltou aqui na região da origem, na abertura, na verdade, na abertura do dia, e depois repetiu devolveu, 100% dessa pernada, ele devolveu aqui um fundo duplo. Então, esse trade aqui, coerente, trabalhar na venda, beleza. E esse aqui? Esse aqui foi parecido à questão da origem da baixa. O que ninguém contava era que ele fosse fazer uma movimentação direcional como essa. Eu entrei comprada por aqui também, ó. Eu entrei comprada aqui. Aqui eu fiz adição. Aqui eu fiz passear pelos 5 minutos. Depois eu comprei aqui e estopei porque ele não foi embora. Levei uma violinada aqui. Depois comprei de novo. Fiquei esperando ele subir aqui. Ele não foi de novo. Estopei de novo. Ele voltou para cá. Eu procurei por compra. Ele não me deu. Aí ele caiu mais. Não lembro se teve aqui. Ah, não. Aqui já era muito final da tarde. Mas assim, hoje foram dias que eu peguei pontos de força, observei comportamentos durante a queda e quando entrava fluxo comprador, entrava junto com a galera para pegar uma expansão de movimento que não vinha. Como é que cabia? Como é que fechava aqui meu gerenciamento de risco? Se eu sabia o que eu queria, eu sabia o intervalo gráfico que eu queria, e se o mercado não fluísse a meu favor, eu perdia pouco e tudo bem. Se ele caísse para o próximo ponto e também não fluísse a meu favor, eu perdia pouco e tudo bem. Mas sempre o que eu queria era um movimento que fosse proporcional a isso aqui, ó. Isso aqui. Quando é que eu vou deixar de pensar em compra, minha gente? Quando o mercado fechar um movimento abaixo desse fundo anterior aqui, ó. Quando ele fechar aqui, passar a vir para cá, não conseguir trabalhar mais acima dele, continuar renovando o fundo, eu vou começar a pensar em operar vendida em dólar. Beleza.
Mas até lá, eu estou trabalhando uma correção dentro desse movimento aqui de alta. Então, eu tô planejando pegar um momento em que o dólar vai parar de corrigir essa alta aqui, ó, e vai expandir essa alta aqui de novo. Tem gente que diz assim, eu não acho que o dólar vai chegar a R$ 6. Tem gente que acha que o dólar vai chegar a R$ 8. Eu nem não acho, nem desacho, nem reacho. O que eu sei é que a gente está dentro de uma movimentação de alta. Só isso que eu sei. E só isso aqui me basta. Então, é por essa razão que eu estou procurando operações de compra. Aqui, fundo, né, anterior, nos 5 minutos, dava para vender? Dava. O mercado foi lá? Não. No 15 minutos, origem de baixa aqui, ó, do 15 minutos. Daria para vender aqui? Dava. O mercado foi lá? Também não. Que mais? Horário, né? Se ele tivesse voltado, durante essa queda aqui, ó, se ele tivesse voltado aqui, dava para ter feito venda para pegar a expansão? Dava. Qualquer coisa diferente disso, você estaria vendendo barato para tentar comprar um pouco mais barato. Detalhe, numa região cheia de suporte de tempo analítico. É o tipo do trade que eu não faço questão. É possível ganhar dinheiro aqui? É muito possível. Foi uma pernada muito bonita, muito longa e tudo mais, mas ela não faz parte do meu plano. E eu fico muito bem em saber que, como ela não faz parte do meu plano, eu não consigo adivinhar. Eu prefiro muito mais continuar com a minha estratégia, que é bem simples, bem feijãozinho com arroz, que é observar a fractal e trabalhar a favor da tendência principal com risco curto, né, entrando pouco, né, esperando o mercado soltar parciais e eu poder fazer adição que se confirme com risco curto também para fazer parcial e pegar, né, surfar na onda de uma tendência principal do que ficar contando com sorte, pegando a operação que o risco está caríssimo. Qualquer venda que você fez aqui nesse intervalo, Deus queira que muita gente tenha feito muita grana aqui, mas a desconfiguração do movimento estava muito complicada de você botar uma desconfiguração barata. É porque ó, todo tempo ele descia, ele manifestava defesa, mas aí não fluía. Aí caía, aí manifestava defesa. Aí aqui fez uma falha de fundo. Aqui eu operei comprada. E aí eu queria uma determinada movimentação que fechasse aqui acima, que fosse embora. Não veio, confirmou fundo, mas em zona de suporte, porque aqui tinha um tal do 12, que eu já conversei com vocês. Então aqui de novo, fiz alguma outra compra. Então, onde é que estaria a essa altura do campeonato uma venda interessante aqui no 5? Aqui, já conversei, né? O mercado não deu novas oportunidades de bons negócios a preços suficientes caros, de tão direcional que foi o movimento. Não faço questão, gente. Foi por essa razão, certo? Por isso que eu continuo, ó, se ele não der, tudo bem, mas ó, eu vou procurar a oportunidade de compra aqui no 38,5, vou procurar a compra no 504,5, posso observar se ele dá a oportunidade de compra nesse ponto. Se ele cair aqui, ó, eu deixo ele nessa região aqui, dificilmente a atuaria vendida. Eu esperaria ele terminar de cair para eu pensar aqui no fundo duplo e pegar a retomada. Uma pergunta interessante, eu acho que foi o Dinha que me fez hoje. Ela disse assim: como é que eu faço, né? Já, como quem diz assim, dos últimos 4 pregões, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pregões, né? 1, 2, 3, 4, 5. Os últimos 6 pregões. 1, 2, 3, 4, 5 foram de baixa. Um foi de alta. E a gente pode dizer que ele fez a movimentação de alta aqui, né? Depois de cair, ele fez a movimentação de alta. Muitos pregões de baixa. Como é que eu vou bater minha meta com 5 pregões de baixa? A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: se o mercado está indo contra a tendência principal, você está conseguindo fazer financeiro positivo quando você opera? Ou será que quando ele vai contra a tendência principal, você está perdendo dinheiro porque está fazendo questão de operar? E aí, por que você está perdendo dinheiro nos pregões em que ele opera contra a tendência? Nos dias que ele opera a favor da tendência, você não está operando. Você pode até escolher não operar se sua meta já estiver batida. Você chegou no final do mês, né? A meta já está batida e ele está num pregão lá super direcional. Você pode querer se dar o luxo de dizer, não, esse pregão está na tendência principal, mas eu não vou operar porque eu já bati a meta. Beleza. Mas aí, será que não, o que está acontecendo é que você está batendo a cabeça no contra-tendência, que é onde você perde dinheiro? E aí, na hora que ele engata a tendência principal, que é para você fazer o dinheiro, não só os que você
perde pouquinho nos dias em que ele trabalha contra a tendência principal, mas aqui, minha gente, você perde no emocional, você perde no financeiro, você perde no seu psicológico, você perde várias vertentes. Será que vale a pena? A não ser que você me diga assim, não, Camila, eu estou me dando super bem, indo na louca. Tudo bem, eu vejo que o mercado está caindo forte, eu vendo junto com ele. E aí eu compro, eu acerto o fundo bem certinho, Camila. Eu vendo aqui, compro aqui bem certinho. Aí não passo calor, consigo fazer. Eu vendo aqui uma quantidade de contratos interessante, e aí chego aqui, compro e faço minha meta do mês. Eu vou achar espetacular. A pergunta é: você confiaria em fazer uma venda dentro de uma tendência principal desse tamanho, numa quantidade de contratos, que isso aqui fizesse diferença na sua vida? Ou você venderia, mas você compraria logo curto, porque você sabe que aqui está cheio de suporte? E aí, qual é o seu estilo, né, operacional? Porque, por exemplo, para mim, eu não topo fazer uma entrada com 20 contratos, com 30 contratos, com 40 contratos, sem saber que bicho vem depois, o que, é que vai acontecer. Então, eu sempre falo isso, o mercado, a gente não sabe se é água gelada, a gente bota primeiro a pontinha do dedo do pé, vê se está muito fria, aí, eita, dá para mim, né, deixa a água ir até o meio da canela, eita, dá para mim, então deixa a água vir até o joelho. Então, até esse dá para mim, não dá para mim, o mercado vai se desenhando pelos 5 minutos e a gente vai vendo como é que está a frequência de força dele, como é que está o padrão de correção, se a tendência que ele está querendo fazer é realmente a tendência principal. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou percebendo que algumas pessoas estão se ferrando financeiramente, né? Porque estão insistindo em operar em dias de contra-tendência. E aí, nos dias que são a favor da tendência, que esses sim são os dias que são para. Olha como é que você tem que imaginar mais ou menos um extrato, o seu relatório. Você tem que imaginar assim: 20 dias. Aí você não pode, não seja inocente de pensar que você vai ver todos os dias sua meta batida, não. Porque isso não existe, não. Isso é de coisa de revista, de coisa de Instagram, de gente que quer te vender sonho. Isso não existe, não. O que vai ter é assim, um dia que você perdeu pouco, um dia que você ficou no 0 a 0, um dia que você bateu sua meta, um dia que você fez um extra arretado, porque o mercado abriu uma tendência principal, você estava super bem. Aí no outro dia o mercado de novo continuou a tendência principal, aí você, poxa, né? Só esses 2 dias já cobriu esses dias aqui todinho e ainda deixou caixa para você trabalhar melhor pelos próximos 3 dias. Aí esse você perdeu um pouquinho. Esse você também perdeu um pouquinho. Aí esse você ficou no 0 a 0. Aí esse você bateu sua meta. Esse você lavou a burra. Esse foi muito massa, porque o mercado engatou a tendência de alta. Aí o que, é que você vai perceber? Que quando ele engata a tendência de alta, você vai ter uma sequência pelos próximos dias que ele vai pegar a tendência forte e você vai estar na vibe daquela tendência. E você vai conseguir se valer dela, porque a essa altura você está familiarizada com os movimentos. Você já observou as origens, você já sabe bem onde é que estão os alvos, onde é que tem alvo que você vai fazer parcial, onde é que ele vai corrigir, você vai fazer adição, onde é que você vai ver se o rompimento vai acontecer, se ele acontecer, para onde é que ele vai para você fazer parcial, aí para onde é que ele vai voltar para ele fazer adição, aí você vai fazer parcial na origem, para onde é que ele vai, enfim, você vai ter que se acostumar a ver seu relatório, que vão ter, ele vai ter uma cadência, ele vai ter um ritmo, porque em dias que o mercado começa a lateralizar, a corrigir, você vai ver que tem uma sequência de resultados também no seu relatório. Você vai ter dias que vão ser proporcionais ao que o mercado está fazendo. Mas aí, quando ele engatar a tendência principal, você tem que ver lá, tchá, 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 sabe? Trim, 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 tudo fechando. E é o resultado do final do mês, depois de 20 dias, de perdi um pouco, saí no 0 a 0, só bati minha meta, poxa, fiz uma meta massa. Se você ficar nessa de meta, de querer todo dia 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, sabe o que vai acontecer? Para você buscar 5 nesse dia, no mercado do jeito que está, você precisou arriscar 4, quem sabe 6, né? Quem sabe 3. E aí você não pegou os 5, você pegou, saiu antes. Então assim, né, já não tem muito equilíbrio aqui. Aí no outro dia você queria 5, aí você arriscou 2, aí você levou um stop de 2. Um dia ou outro você vai conseguir ter saído com 5 sem levar stop. Porque, minha gente, querer 5 num mercado volátil como esse é praticamente você querer contar com a sorte de entrar um fluxo na hora que você entrar junto, que confirme, sem antes balançar
nem um pouquinho para te levar junto depois. Porque esse balançado um pouquinho, né, 3 pontos, 4 pontos, é um trade muito bom que você consegue uma oportunidade de pegar uma desconfiguração barata. Um ou outro você entra assim com risco abaixo da mínima do pavio, abaixo da abertura do candle que está se formando agora. Aí você vai fazendo um trailing stop e tal. Mas para você pensar em fazer financeiro, é muito mais inteligente você pensar em marcar as origens, deixar o mercado fluir e ver se ele volta de forma a te dar oportunidade de adição de contrato para você fazer parcial, do que você ficar. Poxa, meu gente, estou falando muito rápido, né? É que eu estou preocupada com o tamanho do vídeo, para vocês não se assustarem. Mas ao invés de você se preocupar em ter que entrar com muito contrato para fazer um financeiro interessante todo dia, como a gente não consegue controlar o que o mercado faz, gente, aceita isso, porque isso vai doer menos para você. Pensa nessa questão desse relatório, né? Pensa que o teu mês se faz dentro de um conjunto de uma média aí de 20 dias. Pensa que se você não consegue pegar um movimento tão grande, planeja a tua meta em tempo. Então, você não pode dizer assim, não, minha meta são 10 pontos. É que antigamente o mercado, em outra realidade, 10 pontos era uma metaça. Agora, 10 pontos é um negócio que o mercado dá numa barra de 5 minutos. Né? Depois de uma lateralização, ele dá 10 pontos sem muita dificuldade. Então, se você está entendendo o movimento mesmo, não tem por que você não buscar uma movimentação, uma meta mais interessante financeiramente, desde que você diminua o risco. E aí, o que eu proponho é que você analise toda essa dinâmica. E se você não fica confortável em fazer uma meta em tempo não, em dinheiro ou em pontos, faz uma meta em tempo, né? Diz assim, não, se eu posso sentar na tela de 9, eu vou pegar um trade que aconteça de 9 às 11. Pronto, essa é uma meta de tempo. Eu consigo sentar às 10, então vou pegar um trade que vá de 10 às 11 ou de 10 às 12. Eu consigo sentar de 1 hora da tarde. Eu vou pegar um trade que vá de 13 às 14 horas. Pronto, você vai fazer sua meta em tempo. E aí, analisa isso ao longo de um mês. Se você setar essa sua participação, né, no mercado, nesse tempo que você quer trabalhar, para estritamente atuar algo dentro do seu plano, não confundir o comprar barato para vender caro com comprar caro para tentar vender um pouquinho mais caro, nem confunda vender caro para comprar barato com vender barato para tentar comprar um pouquinho mais barato. É muito diferente. Para mim, o que aconteceu hoje foi um colapso numa região de suporte em tempo analítico, com a desconfiguração altíssima. A melhor oportunidade de venda foi nos primeiros 5 minutos do dia, quando ele visitou uma origem de baixa, numa região que eu estava esperando uma correção para retomar a alta. Então, assim, quando eu vi que ele configurou uma baixa, quando a probabilidade, minha gente, olha para aqui, né? Topo anterior no diário, ele podia ter feito isso, ó. Aqui também, ó, topo anterior no diário, ele podia ter feito isso, ter feito isso. Fundo anterior aqui no diário, que foi mais ou menos próximo de onde ele chegou, que é onde amanhã eu vou procurar oportunidade de compra também. Então, é muito de você não sofra pelo que você não pode controlar. Fechado? Vou encerrar aqui, que eu fico morrendo de vergonha, de vídeo muito longo. É isso, turma. Amanhã é outro dia, né? Vamos, quem puder, por favor, assistir esses vídeos. Fala lá no grupo, interage para a turma que está caladinha. Às vezes a pessoa está sofrendo, tem alguma coisa que ela não sabe como ajustar, não está dando certo, e a pessoa acha que não vai perguntar porque não está sabendo fazer. E, na verdade, é só falta de se expressar. Que quando vocês se expressam e trazem esse tipo de discussão para a gente, é muito bacana a gente poder conversar sobre isso. Porque a gente vive as mesmas dores, o mercado é o mesmo para todos nós, não é verdade? Então é isso, turma. Abração, tudo de bom para vocês, hein? Tchau, tchau.